Aleluia. Pode sentar. Como nós estamos no mês da colheita, aí eu fui buscar uma palavra. E veio lá Salmo 126, 5 e 6, né? Para quem gosta de anotar, eu coloquei o título dessa mensagem, A Preciosa Semente. Salmo 126, 5 e 6. A palavra fala assim: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos, seus feixes. Eu fiquei perguntando assim para Deus, né? O que poderia agregar isso na igreja? E eu tenho me alegrado muito em levar a palavra fora. Eu tenho me alegrado muito em falar para vidas sobre o que Jesus fez na minha vida. E daí veio a preciosa semente. Porque o Senhor Jesus, Ele nos dá a semente, Ele nos dá as ferramentas para que a gente possa levar fora, que a gente possa evangelizar, a gente possa ganhar vidas aonde nós estivermos. O pastor Verne sempre fala: onde é seu púlpito? Seu púlpito não é só aqui. Seu púlpito não é só em quatro paredes. Seu púlpito é onde você está. Amém? Então, eu perguntei para Jesus e veio assim para mim assim: nós fomos chamados para pregar, desempenhar a palavra. De levar o evangelho aonde for. Aonde nós estivermos, nós temos que levar, nós temos que pregar a palavra, nós temos que falar de Jesus. Dia 12 de outubro agora nós fizemos uma ação na Praça Menonitas ali com as crianças. E eu achei assim, fui um pouco assim, com pouca fé, vamos dizer assim. Eu falei assim: vamos fazer 70 kits de docinho para entregar para as crianças. Começamos às 2h da tarde, levamos lá o bacon e a pipoca para fazer a apresentação. Choveu criança. E não só criança, como os adultos estavam ali. Por quê? Eles estavam sedentos pela palavra. Claro que o bacon e a pipoca chama atenção. E eles começaram a ministrar as crianças e os adultos começaram a chegar em volta. E quando eu vi assim, a praça começou a ficar cheia, eu falei: nossa, nós temos só 70 kits para entregar. O que nós vamos fazer? E a gente conseguiu entregar os 70 kits para as crianças que estavam ali. Porque daí aquelas crianças estavam brincando fora, elas viram, daí elas queriam vir para receber. Mas daí já era tarde e não tinha. Mas as crianças ali receberam e dava para ver assim, que elas aceitaram a Jesus, elas fizeram a confissão de entrega. E os adultos também. Então eles estão sedentos pela palavra. As pessoas estão sedentas para receber o evangelho. Então nós fomos chamados para pregar o evangelho. Tem pessoas que precisam ouvir. O teu vizinho precisa ouvir. O teu parente precisa ouvir. O teu familiar precisa ouvir a palavra. Nós já recebemos essa semente já está no nosso coração. Eu louvo a Deus por essa igreja, porque em 2007 eu cheguei arrebentado aqui. Em 2007 eu não sabia o que era ser cristão. E eu comecei a me envolver, tinha curso de liderança, eu comecei a fazer, tinha escola de profetas, eu comecei a fazer. Tinha vários cursos, porque eu estava ocupando minha mente, porque o mundo lá fora, ele dá para você. Ele dá semente estragada para você, para que você comece a usar essa semente e você comece a se envolver nessa semente. E Jesus, Ele dá a preciosa semente para nós. Nós precisamos ter essa preciosa semente. A palavra fala que nós vamos semear chorando, mas nós vamos colher com alegria. Amém?
Devemos nos alegrar com esse caminho que nos leva a semear mais a palavra e ver vidas sendo salvas porque está sendo pregada. E saber que está tendo festa no céu por um pecador quando se arrepende. Uhul! Imagine lá você levando a palavra e um pecador se arrependendo daquilo que ele tem feito. Eu creio que o Tiago e a Miriam tenham experimentado muito isso lá em Portugal. Sempre vejo a postagem deles lá na praça, levando a mensagem, com cartaz. Isso é uma preciosa semente que eles estão implantando ali em Portugal. Então nós precisamos, Jesus ele deixou essa missão de semear a palavra. Jesus ele deixou essa missão para nós. Se eu e você não pregar a palavra, se eu e você não semear a palavra na vida das pessoas, não vai ter quem semear. Porque aqui eu creio que muitos aqui não nasceram cristãos. Muitos aqui não sabiam que eram uma igreja evangélica. Eu não sabia. Fui saber depois. E na minha vida foi semeada, na vida de vocês aqui foi semeada. A não ser aqueles que já nasceram cristãos. A não ser aqueles que o pai já ensinou desde pequenininho. No nosso grupo familiar, a pastora Karen sempre fala que quando ela saía com o pai dela, saía com uma maletinha cheia de mensageiro. Obrigado, pastor. E ela tinha que ir lá, o carro parado no semáforo, o pai dela pegava o livrinho, batia na janela e entregava um livrinho. Estou certo, pastora? Então nós hoje, que aceitamos a Jesus, que alguém semeou na tua vida, precisamos falar do Evangelho, porque Jesus deixou essa missão. Muitas vezes pensamos que missão de semear o Evangelho é apenas para pastores, evangelista. Mas não, é para todos. Jesus fala, ide e pregai o Evangelho. Ide, alguns, é todos. Marcos 16:15, né? Ide para todo mundo pregai o Evangelho. Por isso que o Tiago e a Miriam estão lá em Portugal pregando a mensagem. Esta ordem ela não foi dada só para nós, para os discípulos. Não foi dada só para pastores. Foi dado para todo mundo. Ide pregar o Evangelho. Coloquei aqui assim, por isso essa ordem é para todos. Jesus disse, indo fazei discípulo, indo pregai, indo tem a ver com a nossa vida diária, indo à padaria fazer discípulos, indo ao trabalho fazer discípulo, indo à faculdade fazer discípulo, indo. Aonde você vai, você pode fazer discípulo. Aonde você vai, você pode plantar essa semente. Se você vai ver dando fruto, a palavra diz que um semeia, uns regam e outros colhem. Na minha vida eu tenho certeza que alguém semeou a palavra lá atrás e o Paulo foi lá e colheu. Então nós precisamos evangelizar. Eu falo que Jesus ele nos dá a ferramenta. Tem o Marcos, que é da igreja lá de São José. Ele é chaveiro. Sempre que eu chego lá, ele liga para alguém vir e receber a palavra. Eu falei, Marcos, você tem uma semente, você tem uma ferramenta na tua mão aqui. Ele ficou me olhando, mas como assim? Cara, aqui esse lugar você consegue evangelizar com a tua ferramenta de trabalho. Ele perguntou, então me mostre como. Eu falei, olha essa chave aqui. Você não vai fazer uma chave? Sim, vou fazer. Então essa chave aqui você pode pegar e dizer assim, eu tenho uma chave para você que é da vida eterna. Uma chave melhor, ele vai perguntar, qual chave? Aí você chega com o quê? Com a palavra. Aí eu falei assim, tem mais uma. Daí ele ficou me olhando. Ele é um grande evangelista também. Aí eu falei assim, quando a pessoa vai lá e esquece a chave dentro do carro, o que ele tem que tentar fazer? Abrir a porta. Tem alguém que pode abrir uma porta melhor para você.
Está vendo? Nós temos as ferramentas na mão para evangelizar. Nós temos as ferramentas na mão para levar a palavra. Basta nós querer ganhar vidas. Se eu perguntar aqui, não levantem a mão, quantas vidas vocês ganharam esse ano? Quantas vidas vocês conseguiram falar de Jesus e falar assim, esse aqui eu ganhei para Jesus, esse aqui está caminhando comigo. Então nós precisamos usar as ferramentas que nós temos. Nós temos grandes ferramentas. O Alexandre sobe escada, eu subo escada. Olha, tem uma escada que te leva para a vida eterna. Né, Alexandre? Ou Tobias está lá, falando com alguém, está mexendo lá no fio e leva um choque. Está vendo? Se você for para outro caminho, você vai levar choque. Então sobe a escada que você vai para a vida eterna. Então Jesus ele nos dá, Jesus ele nos prepara. Se você está aqui hoje porque você foi chamado. Você está aqui hoje porque você foi chamado, porque Jesus escolheu você. Ah, não é fácil evangelizar, não é fácil evangelizar. Eu quando cheguei aqui eu não sabia evangelizar, eu não sabia falar de Jesus para ninguém. Eu glorifico a Deus porque eu vi o Clebão esses dias na igreja tocando. Quando nós ia lá no Largo da Ordem evangelizar, o Clebão falava para mim assim, ó, Artoff, você está começando, fica atrás de mim aqui e veja como que funciona. Ah, eu falei, vou então, né? Vou crescer então, né? O Clebão já é fortão, né? Eu ficava atrás do Clebão ali, vendo como que ele evangelizava, como ele falava para Jesus. E um dia nós estávamos aqui na igreja, que não, na outra igreja, e fomos falando, foi falado, acho que no escola ministerial, uma coisa assim, não lembro, que foi falado sobre alma, corpo e... Desculpa, não entendi. Sim. Aí estamos lá, eu cheguei, né, falei, deixa eu agora, Clebão. Ó, você é feito de alma, corpo. Cara, eu levei uma paulada do cara. Eu não sabia explicar direito para ele o que era aquilo. E eu já achei que já sabia. Daí o Clebão falou, Carlos, fica mais um pouquinho que você vai aprender mais. E hoje eu não perco a oportunidade. Nós não podemos perder essa oportunidade de evangelizar e falar. Porque Jesus ele nos deu a semente. Lá no Rude, lá na Cibele, lá, na escola de inglês, falar inglês ganhar vidas falando de Jesus em inglês. Vai entrar no céu falando inglês. Quando semeamos a palavra com lágrima, sentindo dor pelos perdidos. Sabe, quando nós semeamos a palavra, nós vamos ganhar vidas. Mas só que elas precisam da gente. Elas precisam ouvir aquilo que você ouve aqui dentro. Aquilo que os pastores pregam para você. Aquilo que os teus líderes de grupo familiar falam para você. Então nós precisamos, nós estamos sendo ensinados, nós estamos sendo cheios da palavra. E lá fora as pessoas estão precisando de ouvir. Lucas 19:10 fala assim, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que havia perdido. Então Jesus ele veio nos buscar. Jesus veio buscando aqueles que precisam ouvir a palavra. E nós precisamos pregar. E se o pecador ele não aceita, ele não quer se arrepender, você não tem culpa nisso, porque você pregou, você falou para ele. No dia do juízo lá, ele vai dizer assim, mas ninguém pregou. Não. Dia 31 de outubro, o Alexandre falou para você de Jesus. Só que você não quis ouvir. Mas nós precisamos se manifestar, nós precisamos ir e pregar a palavra. Jesus ele deu a sua vida por nós. 1 Timóteo 1,15 ele fala assim, esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal.
dos quais eu sou o principal. Muitos perdidos, eles não vão à igreja. Muitos perdidos, eles não entram na igreja porque eles não têm... Que nem o Pedro está falando, vai ter agora, dia 13, 14, comunga. Isso? 13, 14, né? Se você não tem ninguém, investe na vida de um para vir. Tem um jovem lá na tua empresa que precisa, investe na vida dele. Tem um jovem lá, um vizinho teu que precisa, investe na vida dele. Mostra o caminho para ele. Se ele não quer ficar, mas a palavra foi semeada, a semente foi colocada na vida dele. Ele vem, ele vai ouvir, e tem muitos que se apaixonam. Tem muitos que se apaixonam pela palavra, tem muitos que se apaixonam, vêm assim, porque vê um jovem se quebrantando, vê uma igreja alegre. Um dia nós fizemos uma festa de 15 anos de uma sobrinha. O namorado dela veio pela primeira vez e viu assim, falou assim, não acredito que tudo isso aqui sem bebedeira, sem bebida nenhuma, é alegria, vocês estão se alegrando. Não precisa. Você se alegra porque o Espírito Santo está ali, Jesus está ali, e a alegria está sendo feita. Você não precisa ficar doidão, você não precisa ficar loucão. Se for ficar doidão, ficar loucão, vão ficar doidão pelo Espírito Santo, por Jesus. Mas não precisa ficar, beber lá e dizer que está alegre. Primeira Coríntios 9,16, ele fala assim, ó, porque se anunciamos o Evangelho, não temos do que se gloriar, pois me é imposta essa obrigação. Ai de mim se não anunciar o Evangelho. Está na palavra, não sou eu que estou falando. Ele está dizendo, porque se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. Está na palavra, se você crê na palavra, ela está imposta, ela está dizendo assim, é a nossa obrigação, ai de mim. Ai de você, se você não pregar a palavra. Vamos colocar um peso agora sobre as nossas vidas. Porque é a nossa obrigação. Porque a palavra está dizendo, ai de mim se não anunciar o Evangelho. Ai de você, Alexandre. Então a palavra está dizendo, não sou eu. Eu fiquei com medo de ouvir essa palavra aqui, de ver essa palavra quando eu comecei a ler lá. Falei, não pode, eu vou procurar em outras Bíblias para ver se está escrito isso mesmo. Então ela está dizendo assim, ai de mim, ai de você, se nós não pregarmos a palavra onde a gente estiver. Você tem a oportunidade. Está na praia, eu estava na praia um dia, achei R$1 em moeda na areia. Falei, o que eu vou fazer com esse R$1? Aí meu cunhado falou assim, vai aparecer alguém, vai pedir R$1. E não é que apareceu alguém e pediu R$1. Só que era um bebinho lá. Ó, me dá R$1 para beber. Aí eu falei assim, eu vou te dar esse R$1. Mas você vai me ouvir primeiro. E ele me ouviu. Vai entender? Não sei, mas a palavra foi semeada. Eu falei para ele assim, você vai beber com esse R$1? Falou assim, vou. E se eu falar para você que você não vai? Vou sim. Falei, não vai. Ele falou, vou. Falei, vou ver você dormindo debaixo de uma árvore. E a gente ficou ali na praia, tudo. Daí a hora que a gente saiu da praia, onde que o cara estava? Debaixo de uma árvore dormindo. Se ele vai beber depois, não sei, mas ele foi ali, ele ouviu a palavra e dormiu. Então não podemos perder a oportunidade. Nós temos as ferramentas. Jesus, ele nos dá as ferramentas. Então, se isso está dizendo para você assim, não é obrigação? É obrigação. Vou colocar um peso em vocês hoje. É uma obrigação nós pregar a palavra. Ferramenta, nós temos. Nós temos ferramenta. A Cida e o Admir que gostam de correr. Vamos colocar eles também lá. Eu posso falar que foram meus discípulos também. Vamos correr? Vamos. Mas eu tenho uma corrida melhor. Vamos correr para o céu? Nós temos ferramentas. Se falar que Jesus não te usa para você evangelizar, é mentira. Água.
Podemos ir numa praça com um monte de água, dá para aqueles corredores que ficam em volta. Quer uma água? Te dou uma água da vida, da fonte. Aqui a água. Então nós temos as ferramentas. A salvação e a libertação que experimentamos deve nos levar a sentir profunda dor e compaixão por aqueles que vivem longe de Deus, aprisionados na garra do inimigo. Então nós podemos levar, nós podemos salvar, nós podemos ganhar vidas. Por isso que eu perguntei, quantos vocês ganharam? Quantos que vocês sentaram? Nós estamos aqui falando sobre Bíblia, vamos levar a palavra. A pessoa não sabe, senta do lado dela. Fala um versículo, fala um capítulo para ela. Essas pessoas vão mudar, mas depende da gente ajudar essas pessoas a mudar. Quem você é? Eu falo, vou puxar a sardinha para o Fernando aqui também. Ele fica me chamando de velho, mas eu vou puxar a sardinha para ele. Quem você era lá, quando você não conhecia Jesus, quem você é hoje? Então precisamos ver quem nós éramos lá atrás e quem nós estamos sendo hoje com Jesus. Está sendo maravilhoso, está sendo glorioso, você está com Jesus. Eu posso dizer isso por mim, porque em 2007, meu casamento era arrebentado, minha vida era arrebentada. Eu não conhecia Jesus. Eu não conhecia a palavra. E hoje, não conheço a palavra ainda tudo como deveria conhecer. Mas estou no processo. Lucas 14, 23 fala: E disse o Senhor ao seu servo: Sai pelos caminhos valados e força-os, e entra para que a minha casa se encha. Precisamos ganhar vidas. Vamos semear, não podemos desistir de plantar, mesmo que o solo seja ruim, mesmo que o solo seja duro, mesmo que os espinhos sufoquem a tua semente, mas semeiem. O solo é ruim, semeia. A pessoa não quer, semeia. Mas precisamos semear a palavra, não podemos desistir das vidas. Se hoje o Paulo Maros tivesse desistido da minha vida, eu não estaria aqui, meu casamento já teria arrebentado. Porque eu sempre estava naquele processo, vou embora, fico em casa, vou embora, fico em casa. A mulher chorando, muitas pessoas falam que minha esposa é uma guerreira. Ela não desistiu. Então não podemos desistir de pessoas, não podemos desistir de vidas, elas precisam da gente. Precisamos fazer isso com entusiasmo, alegria. Não podemos perder a alegria, não podemos perder a essência. Nós temos que se alegrar com a salvação, nós temos que se alegrar com nossos amigos, nós temos que se alegrar com vidas. Agora eu falo assim, o que está acontecendo lá em São Luís do Purunã com o pastor Rideu? Tem 40, 30 jovens e adolescentes, eles querem mais, eles estão ali com a igreja, eles estão resgatando a igreja, já resgataram a igreja de São Luís do Purunã. Então está acontecendo algo ali que o Rideu já está vendo assim, aquele... Quantos já foram lá nos rodeios de São Luís do Purunã? Pode levantar a mão, não seja mentiroso. Uma foi guerreira falar aqui, ó. Lá é um galpão muito grande. O Rideu quer alugar aquilo lá. Porque as vidas ali estão vindo. As vidas estão vindo. Os jovens ali, você vê a reunião deles ali, é cheio. O primeiro culto que eu fui lá, eu olhei assim e falei, nossa, quanto jovem e adolescente. Então eles resgataram ali. Estão ganhando vidas. Vamos viver a alegria da colheita. Vamos nos alegrar colhendo pessoas. Que você possa bater, esse aqui eu ganhei para Jesus. Esse aqui, está caminhando. Esse aqui era assim, era assado e hoje ele está com nós caminhando. Essa vida está sendo salva.
Mas quando podemos lançar a semente, esperar com certeza o tempo da colheita, ela chega e podemos nos alegrar com fartura. Não há alegria maior de ver uma alma sendo resgatada das garras do pecado. Esta é a maior conquista que alguém pode alcançar. Faz tempo que eu não faço uma libertação, mas quando você vê a pessoa se debatendo, a pessoa sendo ali arrebentada, a pessoa sendo arrebentada, sendo escravizada pelo diabo, e quando essa pessoa lá é liberta, a fisionomia dela muda, porque ela recebeu a Jesus ali. Ela não é mais escrava. Então nós precisamos fazer isso. Nós precisamos resgatar a vida. Tem pessoas de fora que estão precisando. Nós temos feito também sopa, levado afora. Nós temos feito cachorro quente, levado afora. E a gente vê essas vidas ali, morando na rua, arrebentado, porque está sendo escravizada. Então nós precisamos ganhar vida. Nós precisamos falar. Vou colocar o peso em vocês. Nós precisamos. Saiam daqui hoje dizendo assim, nós precisamos ganhar vida. Saia daqui, olha assim, tem uma pessoa ali na rua. Ore por ela. Fala para ela de Jesus. Nós precisamos ganhar vidas. Fala, nós precisamos ganhar vidas. Aleluia. Porque nós precisamos mesmo. Porque eu fui resgatado, olha, chega a doer meu coração de ver vidas, ver meus amigos hoje que estão perdidos. Mas eu falei de Jesus. Hoje tem amigos meus que eu me alegrei semana passada que ele está na aba. Eles estavam fazendo batizado e ele estava batizando gente. Um cara que eu andava com ele, nós andávamos perdidos junto. Ele com a mulher dele batizando uma pessoa. Sabe, isso para mim assim foi algo assim, eu me alegrei tanto de ver aquilo, porque é a vida, porque ele andava como um maloqueiro junto comigo. Nós vivia bebendo, nós vivia traindo nossas esposas, nós vivia na bagunça, e hoje vendo um cara ali que foi resgatado, batizando uma nova vida. Ai de mim se eu não pregar o evangelho. É uma obrigação nossa. Ai de mim. É tempo de semear o evangelho no coração. É tempo de colher vidas. Precisamos pregar, usar outros meios para ganharmos vidas para Cristo. O Senhor nos salvou para que levássemos a sua salvação aos outros. Não podemos perder tempo que a volta dele nos encontre trabalhando e semeando a semente dele. É uma alegria ganhar vidas. É uma alegria ver pessoas sendo resgatadas. Jesus, ele te chamou. Gostaria que vocês repetissem comigo assim, Lucas 4:18. Ele fala assim, repete comigo assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o evangelho aos pobres. Ele me enviou para proclamar a libertação dos aprisionados e a recuperação da vista aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos. O Espírito Santo está sobre você? Então você foi chamado. Se o Espírito Santo está sobre você porque ele te ungiu, porque você foi chamado. A palavra está dizendo isso. O Espírito Santo está sobre mim, sobre você. Amém? Então saiba que o Senhor Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. Ele tem muito mais para nós. Se você está de coração aberto, se você está disposto a servir, se você está disposto a
está no reino, a ganhar vidas. Se coloca em pé, por favor. É uma alegria grande a gente poder falar do Evangelho. É uma alegria grande a gente poder proclamar. É uma alegria grande você poder ganhar almas. E nós precisamos, nós fomos chamados, porque o Espírito do Senhor está sobre você, sobre mim, para que a gente possa exaltar o nome dEle lá fora. Tem pessoas que estão precisando. Se não há quem pregue o Evangelho, não há pessoas que vão ser salvas. Pai, queremos te dar graças nessa manhã. Queremos louvar o teu santo nome. Pai, que a tua palavra, Senhor, floresça sobre as nossas vidas. Que queime, Senhor, nos nossos corações vida e alma. Que os nossos corações possam estar batendo todo dia. Vida, alma, vida, alma. Pai, que nós possamos, Pai, estar usando, Senhor, as ferramentas que nós temos para ganhar essas vidas, Pai. Queremos exaltar o teu nome todos os dias, Pai. Viver a tua palavra todos os dias, Pai. Pai, queremos ganhar vidas, Pai. Pai, nos dá a estratégia, Senhor. Nos dá a sabedoria, a palavra de conhecimento, Senhor, para chegar a uma pessoa e falar do teu Evangelho, e falar do teu amor, da tua fidelidade, aquilo que o Senhor deixou na cruz pelas nossas vidas, Pai. Pai, nós precisamos, Pai, mais e mais ser usado pelo Senhor, Pai. Que nós possamos sair da nossa zona de conforto e pregar o teu Evangelho, Pai. Porque amanhã ou depois nós não precisamos ser cobrados, Senhor, por não ter falado do teu amor. Hoje, Senhor, nós queremos declarar a tua presença e a tua fidelidade sobre nós, Pai. Que a vontade do Senhor seja feita sobre nós, Pai. Como a tua palavra fala ali em Lucas 14:18, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque nos ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. Ele nos enviou para proclamar, libertar os aprisionados e recuperação das vistas aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos. Então nós te louvamos e agradecemos o Senhor nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus, Pai.